Olá pessoal, saudações geográficas. Então agora que você já conhece algumas características do território brasileiro, como a extensão territorial, as fronteiras, fusos horários, divisão regional, vamos dar início a uma outra etapa importante desse seu processo de preparação. Vamos dar início ao estudo das bases físicas do território brasileiro, começando com o estudo da geologia do Brasil e a importância econômica desse estudo geológico, que recentemente foi inclusive cobrado no Enem. Então, vamos lá? Observe que, em termos geológicos, o Brasil é formado basicamente por três tipos de rochas. Você observa no mapa a presença das rochas cristalinas, num tom alaranjado. No mapinha B, a presença das rochas sedimentares, num tom mais marrom. E esse último mapa C é muito importante você não esquecer realmente esse mapa, que é essa presença de rochas vulcânicas nessa parte do centro-sul brasileiro, mais ou menos ali na região da Bacia do Paraná. Então, primeiro, não esqueça, o estudo da geologia do Brasil vai envolver justamente o conhecimento tanto da parte cristalina quanto da parte sedimentar do nosso país, ok? Vamos ver outro mapinha? Então observe que em termos geológicos, o Brasil apresenta um território bastante antigo e desgastado pelos agentes externos, que são aqueles agentes da erosão. Quando se fala em agentes externos em um terreno antigo, temos que voltar a quê? O território brasileiro é um território que vem desde o período pré-cambriano. Em geografia geral, você vai ver essa parte com o Damasceno. Então, nós temos aí terrenos das eras Arqueozoica e Proterozoica. E em termos de agentes externos, o principal é o clima. Então, é o principal agente que realmente modifica o relevo brasileiro. Voltemos ao mapa. Observe também que no Brasil temos reduzida atividade geológica interna recente e a inexistência de dobramentos modernos que formam as grandes cadeias de montanhas recentes. O Brasil não foi afetado pelos movimentos que deram origem às famosas cordilheiras dos Andes, do Himalaia, das montanhas rochosas. Esses movimentos foram predominantes no período terciário da era Cenozoica e deram origem justamente aos dobramentos modernos que formaram essas cadeias montanhosas. Então, esse tipo de estrutura não temos no Brasil, ok? Veja agora a posição do Brasil em relação à placa tectônica sul-americana, que é a posição geológica do Brasil. E também lembrando que nem tudo no território brasileiro é antigo. Nós temos algumas partes recentes, principalmente nas bacias sedimentares. Então não esqueça, o território brasileiro é um território antigo, desgastado pela erosão e não tem a presença dos dobramentos modernos. Ok? Vamos a outro mapa? Então observe nessa figura que nós temos aí no Brasil tanto a parte de cráton, como também a parte de bacia intracratônica entre o cráton, ou simplesmente a bacia sedimentar. E muito importante, vamos analisar já já. E muito importante você não esquecer a legenda que está naquele canto à esquerda lá no alto. Veja que a representação cartográfica da bacia sedimentar em camadas horizontais. Sempre que você pegar uma figura ou uma foto em que as camadas estiverem nessa disposição horizontal, aí você vai ter uma bacia sedimentar, ok? E veja que o cráton é representado por essa letra X, vamos colocar assim. Essa é a representação cartográfica de toda a parte cristalina de um país. Então essa figura guarde bem, tanto você tem a legenda da parte sedimentar, como a legenda da parte cristalina. Mas vamos agora estudar as características de cada uma delas e a importância de cada uma. Vamos lá? Então observe que essa figura está mostrando ou está destacando a questão dos crátons. Então o cráton, como tem ali escrito, 36% do nosso território e formado por rochas cristalinas antigas, ou seja, as rochas lá do pré-cambriano, das eras Arqueozoica e Proterozoica. O cráton é muito importante porque aqui embaixo, veja essa parte, plataforma coberta ou embasamento cristalino. A base de qualquer país, o interior da Terra em si, a base que sustenta tudo que está aqui em cima é uma base cristalina. No interior da Terra predominam as rochas cristalinas que formam esse embasamento, por isso o cráton tem essa denominação.
Já a parte que aflora ali na superfície, como você observa escudo das Guianas e escudo sul-amazônico, é o escudo cristalino propriamente dito. Então não esqueça, o cráton divide-se em plataforma coberta ou embasamento cristalino, que é a parte no interior, e o escudo cristalino propriamente dito, que é a parte que aflora, a parte que aparece na superfície, ok? E ali você observa que tanto os planaltos quanto depressões podem aparecer em áreas cristalinas e vamos ver mais à frente a parte do relevo brasileiro. Vamos ver agora a importância desses crátons. Você observa nesse mapinha a distribuição dos escudos cristalinos no Brasil, que também são chamados de maciços antigos, já que são formações das eras Arqueozoica e Proterozoica. Nós temos, de maneira geral, 2 escudos no Brasil. O escudo das Guianas na parte norte e o restante, que é o maior, o escudo brasileiro, que é dividido em vários núcleos, e aí tanto faz se utilizar o nome escudo quanto núcleo. E os escudos cristalinos têm uma importância econômica fundamental. É justamente nesses escudos onde encontramos as grandes jazidas de minerais metálicos do Brasil, como por exemplo, veja aqui, Minas Gerais tem a presença do quadrilátero ferrífero nessa área do núcleo atlântico. Lá no estado do Pará, na área do núcleo sul-amazônico, a Serra dos Carajás. E uma outra importante, que é um pedacinho aqui no Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, que é o maciço do Urucum. Então não esqueça, os escudos cristalinos brasileiros, apesar de antigos, têm uma importância econômica fundamental. A presença de jazidas de minerais metálicos, o ferro, o ouro, o manganês e a bauxita. Ok? Vamos às bacias sedimentares? Então observe que as bacias sedimentares perfazem aí 64% do território brasileiro e tanto existem bacias antigas, lá da era paleozoica e da era mesozoica, como bacias mais recentes da era cenozoica. Observe no mapa a presença da grande bacia amazônica, no nordeste a bacia do meio norte, a bacia São Franciscana, pegando o centro-sul a bacia paranaica, no centro-oeste a bacia do Pantanal. Então realmente é o tipo de estrutura que predomina no Brasil. Também tanto pode dar origem a planaltos, a planícies, quanto a depressões. E também as bacias sedimentares têm uma importância econômica enorme. É justamente nessas bacias onde encontramos as reservas de combustíveis fósseis, como por exemplo, no estado do Amazonas, temos uma grande reserva de gás natural, pegando a bacia amazônica, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região da bacia paranaica, o carvão mineral, e o litoral brasileiro, tanto no oceano, que vamos estudar posteriormente, quanto no continente, existem grandes jazidas de petróleo. Então você observa que o território brasileiro, a geologia e a extensão territorial favorecem e muito a exploração mineral em nosso território. Vamos fechar comparando os 2 mapas? Então você observa tanto o mapa à esquerda da distribuição da estrutura geológica brasileira, quanto o mapa da direita mostrando a distribuição dos recursos minerais no Brasil. Eu vou citar um exemplo para instigar a sua curiosidade em casa e para que em casa você faça realmente esse trabalho. Observe. Veja a província geológica de Carajás. Beleza? Veja agora a localização dessa província no mapa da geologia. Corresponde com o núcleo sul-amazônico. Faça isso. Você vai fugir da decoreba e você vai estar treinando a leitura de mapas e a inter-relação entre a questão econômica e também a parte física. Vamos agora resolver exercícios? Então o exercício número 1 tem no enunciado as regiões cratônicas. Veja, lembra, é cristalina ou é sedimentar? Das Guianas e a sul-amazônica, tem como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, já deu a dica, já deu a resposta praticamente. Ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas transnacionais e estrangeiras do setor de mineração. E destacam-se pela sua história geológica por, letra A, apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Letra B, corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Letra C,
Apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Letra D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Ou será a letra E? Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação da temperatura. Veja que o enunciado cita as áreas cratônicas e destaca os escudos cristalinos. Ora, você vai ter como resposta a letra A. Por quê? Porque é justamente na letra A que você encontra ali, entre parênteses, a presença dos dois minerais metálicos, ferro e manganês. A letra B, no caso, o erro da letra B. O evento geológico do Cenozoico seria a questão das cadeias montanhosas, mas no território brasileiro tem a bacia do Pantanal, que é uma área sedimentar. No caso da letra C, as áreas arrasadas pela erosão ou apresentam planaltos ou apresentam depressões. As planícies são áreas formadas pela sedimentação. Na letra D, petróleo e gás natural apresentam, na verdade, são na verdade, recursos de áreas sedimentares. E no caso da letra E, o principal agente do Brasil não é o intemperismo físico, e sim o intemperismo químico decorrente da variação da temperatura. Vamos a uma outra questão? Veja o enunciado: a estrutura geológica das terras emersas do Brasil é constituída basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos tectonicamente estáveis. As áreas cinzas representam os dobramentos modernos, as bacias sedimentares, as bacias hidrográficas, escudos cristalinos ou áreas sujeitas a abalos sísmicos por situarem nas bordas das placas tectônicas. Ora, se você lembrar do mapa da estrutura geológica, verá ali na região norte, nessa grande área cinza, a presença de uma bacia sedimentar. Isso mesmo, é a bacia sedimentar amazônica. Então vemos aí que a resposta é justamente a letra B de bola. Não pode ser a letra A, porque no Brasil ainda existem dobramentos modernos. Na letra C, as bacias hidrográficas seriam um outro mapa que vamos estudar. No caso da letra D, os escudos cristalinos são as áreas em negrito. E lembrando do primeiro slide dessa nossa aula, o Brasil não está nas bordas das placas tectônicas, e sim no centro da placa sul-americana. Vamos então ao resumo da aula. Então não esqueça que o Brasil possui uma geologia antiga, sendo formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares, sendo que cada um tem a sua importância econômica. Os escudos cristalinos guardam as reservas de minerais metálicos e as bacias sedimentares guardam as reservas de combustíveis fósseis. Ok, pessoal? Então aproveitem, estudem e revisem, porque é um assunto muito importante para a sua aprovação. Tchau, tchau.